Toda religião é formadora de demônios, porque a religião, ela não sobrevive sem os demônios. Não sobrevive. A tradição sobrevive. A cultura sobrevive. A cultura não precisa de demônios. Ela precisa de identidade. A religião não. Ela precisa de demônios porque ela precisa provocar um certo temor, né, e uma certa responsabilidade pelo mal que está fora dela e que deve ser combatido de uma forma mais enfática ou menos enfática, né? Mas as pessoas cultuavam Ashirá, cultuavam Star, cultuavam Ninkasi, cultuavam todas essas divindades, né? Que aliás eram divindades muito populares naquela época, que caminharam junto com o povo desde o tempo da Suméria, desde o tempo de Abraão sumeriano ainda. Do Abraão ainda dentro de Ur, da cidade de Ur. Já eram conhecidos esses deuses. E eles continuaram sendo cultuados. Pega pega uma história de Deus, né, que é um livro que conta essa história inteirinha. Pega os Homens da Bíblia, né, do André Churak, que conta essa história, faz essa arqueologia histórica. Não estou falando de livros religiosos, estou falando de livros de história. Estou falando de história. De comprovação histórica. De estatuazinhas que eram encontradas nas casas, né, contemporâneas ao Templo de Salomão. Mas é porque Ihauerá, né, era a divindade dos homens que estavam no poder, dos sacerdotes que estavam no poder. E as divindades femininas passaram a ser consideradas como divindades caseiras. São divindades que eram cultuadas apenas dentro de casa pelas mulheres. E isso foi até, né, o tempo de Shimon Bar Yochai. Foi até a época do Shimon Bar Yochai. Foi até a época de Yeshua, Jesus. Havia esse politeísmo. Depois, gradativamente, começou a surgir a ideia de um monoteísmo, que é a melhor forma de você justificar o poder político. Porque desde que o mundo existe, o poder político ele é concedido pelo divino. E esse é um problema quando existe mais de um Deus, porque, né, você pode ter sido concedido por um Deus e a oposição por outro. Né? Quando só tem um Deus, você não tem oposição. Né? A oposição é o demônio. É naturalmente o mal. Né? Então, o monoteísmo ele foi criado para isso, para justificar a permanência no poder dos reis, dos imperadores, dos faraós, enfim. Toda vez que uma tentativa de monoteísmo se instaurou no mundo, e até no Egito se tentou fazer isso, foi exatamente para isso, para a preservação do poder de alguns que são os queridinhos daquela divindade que se torna única. Aí pronto, ninguém tira o teu. Né? E o que é dito sobre Itró é que Itró cultuava ídolos. Itró era um homem mau porque ele tinha estátuas. Ora, a primeira coisa que Moisés fez quando botou o pé fora do Egito foi construir uma estaca de madeira com uma cobra de bronze enrolada, pedindo para que os hebreus se curvassem àquela estátua de uma serpente de bronze numa estaca de madeira, né, para terem, né, bons passos em sua ida para o deserto e se livrarem, né, das intempéries. Ora, então Moisés era idólatra? Moisés era mau também por causa disso? Não sobra ninguém.
sobra ninguém.